Lá de volta aí, né? Cadê? Bom, vamos lá, né? Retornando aqui esse negócio de cair ainda é ruim, né? Desculpa até aí, viu, pessoal? Isso aqui não deve estar sendo aí das melhores aulas da vida, né? Seguindo desse jeito aí, mas faz parte. É o que tem, né? Então, como eu estava dizendo, eu estava avaliando a questão de tubulação. Então, quando a gente está tratando aí dessa equação da continuidade, ela é a nossa equação de conservação da massa. E eu estava falando com vocês quanto a características de tubulações, né? Então, o que ele está dizendo aí é que tubulação com diâmetro grande, quando a gente tem tubulações com diâmetro grande e uma com diâmetro menor e está passando a mesma quantidade de líquido em uma e outra, é o que essa equação está dizendo para vocês. Essa seção com área maior, ela, para passar a mesma quantidade de água que uma seção menor, necessariamente a velocidade que a gente vai ter na área maior vai ser menor, né? Então a gente vai ter uma área grande, uma velocidade baixa, e na pequena a gente vai ter uma área pequena e uma velocidade alta, de modo que essa equação se iguale. Então é isso que acontece com essa equação da conservação da massa. Para que isso se ajeite e para que isso ocorra, a gente tem que atender esses critérios. E isso cai naquela característica que eu falei com vocês anteriormente. O que o cara fez lá para causar uma cavitação proposital é ele ter uma tubulação com diâmetro bem grande. Aqui está passando uma certa quantidade de esgoto, por exemplo, de algum líquido, né, que ele deseja tratar, e ele bruscamente reduz a seção, deixa bem pequenininha. Então, logo em seguida, né, quando ele faz isso, essa redução de diâmetro bruscamente, ele acaba causando uma perda de carga bastante grande. Então, você vai ter uma elevação brusca da velocidade para que passe a mesma quantidade de líquido, né? E com isso, você vai ter uma perda de carga elevada e isso diminui a pressão consideravelmente. Quando essa pressão lá se igualar com a pressão de vapor daquele líquido, né? Ele passa do estado líquido para o estado gasoso, se igualar ou ficar abaixo, né? Ele passa do estado líquido para o estado gasoso e assim você vai ter algumas reações químicas que ocorrem posteriormente, no caso de você tratar esgoto, né? E acaba tendo um certo tratamento. Mas isso, quando ocorre em sistema de bombeamentos, ele vai causar cavitação à medida que a sua água ela entra na bomba pela parte baixa, vamos dizer, e esse é o ponto de baixa pressão. Até a gente instala alguns equipamentos próximos a essa entrada da bomba lá para registrar pressão nesses pontos. Aqui a gente tem uma pressão baixa e isso pode favorecer esses eventos de cavitação. Quando ele vai para a parte de alta pressão da bomba, esse líquido retorna, né? A pressão dele vai ter valores elevados, ele sai do estado gasoso para o estado líquido e nisso tem uma certa implosão, né? Uma geração de energia e ele prejudica algumas estruturas que você tem no sistema de bombeamento, na sua bomba. Então, é um evento bastante prejudicial em bombas. Já quando você quer tratar esgoto, aí tem uns caras já estudando esse evento favorecendo o tratamento de esgoto. Então, eu acho bem interessante. Quem quiser um dia estudar isso, né? É um tema que ainda vai dar alguns trabalhos aí mais para frente. Vamos seguir aqui então com tava no software errado aqui, por isso não estava indo. Bom, a quantidade de movimento, a gente vai ter essas outras relações aqui que vão culminar nessa equação de Bernoulli da gente. Eu vou passar rápido aqui, porque a gente não é muito tema dessa parte, né? Mas essa equação de Bernoulli, ela é a nossa equação de conservação de energia. É uma das outras equações fundamentais que a gente vai ter na hidráulica, né? Então, o que essa equação está dizendo aí é que a energia, em tese, ela se conserva. Então, imagine que você tem, vamos dizer, água, né, se deslocando por essa tubulação aqui, daqui para cá, né? Então, se você tiver um sistema ideal, a mesma energia que tem nesse ponto,
você vai ter nesse ponto. Só que, à medida que sua água se desloca por esse período até chegar aqui, você tem o que a gente chama de perda de carga. Essa perda de carga vai ser sua perda de energia, né? Sua perda de pressão à medida que sua água está se deslocando e ela está causando choques entre ela mesma, está causando perdas lá com atrito na tubulação. Então, isso vai gerar uma perda de energia que se dá em forma de calor. E esse calor, ele sai para o ambiente, né? Só que com essa perda de pressão, sua água que antes chegaria num prédio, vamos dizer, ela vai perdendo e não consegue chegar no lugar mais alto, né? Então, para representar essa perda de pressão, nessa equação de Bernoulli, a gente tem a perda de carga. Aqui tem até uma diferençazinha. A altura manométrica normalmente é do lado de cá positivo e a perda de carga do segundo lado da equação positivo. Agora que eu percebi ali. Que é a altura manométrica, esse HM aí que ele está dizendo, é, vamos dizer, a energia que você fornece para o seu sistema. Então, esse HM é quando você tivesse uma bomba, por exemplo, que ele já fornece uma determinada altura para o sistema, né? Então, essa altura manométrica, quando computada, ela normalmente considera as perdas de carga que você vai ter no sistema e desníveis que a gente tenha entre os pontos que a gente deseja elevar essa água. Então, é uma composição de altura geométrica com as perdas de carga totais que a gente tem no sistema que a gente esteja analisando. Mas isso é mais tema de hidrodinâmica, né? É mais uma parte de revisão aqui dessa parte que é bastante interessante. Vou adiantar aqui, porque essa parte a gente vai ver mais na segunda área. Então, ali é mais a questão da carga piezométrica. Eu vou falar disso porque é importante quando a gente entra em manômetros, né? Então, quando a gente entra em manômetros lá, que vocês já viram, então, se vocês lembrarem, esse tubozinho que vocês têm à direita aí, ó, tá vendo? Então, entenda isso como se fosse um manômetro. Imagine que ele está implantado na sua tubulação de água que chega aí na sua rua. Então, imagine que tem um manômetro desse implantado. Então, se ele tivesse aberto para a atmosfera, que nem está ali, sua tubulação em determinado ponto, o que é que acontece? A sua água iria se elevar até o nível que você tem aquela linha piezométrica ali, ó. Então, essa linha piezométrica é aquele Z mais P sobre gama. Z, uma carga de posição, e P sobre gama, aquela nossa pressão que a gente calcula lá em manometria, lembra? Então, se você quiser saber, pô, que pressão que está aqui nesse trecho de tubulação, e você implantou esse manômetro aí, ó, então imagine que essa sua água se elevou a 20 metros de altura, entende? Então, ó, aquela altura é 20 metros. Qual era a outra característica que a gente multiplicava lá? Peso específico, né? Você tinha lá peso específico vezes uma determinada altura e você conseguia identificar a pressão que tem em determinado ponto. Aí, né? Então, suponha que você quer saber a pressão na base, lá, naquele meio lá daquele círculozinho que está lá embaixo, né? Então, suponha que ali é seu PA. Então, seu PA, se está subindo, lembra lá de manometria, a gente considera que quando sobe é negativo, né? Então, PA menos essa altura aí que você tem, vezes o peso específico, vai ser igual a um PATM lá que a gente despreza a pressão atmosférica, né? Então, você vai ter que PA vai ser igual a esse peso específico vezes a altura do fluido. Então, aí você consegue obter a pressão a qual vai estar inserido esse seu sistema aí, que você tenha, né? Eu não sei se ficou claro, mas isso aqui é uma ideia de como vocês podem visualizar a manometria, né, que vocês estudam na área seguinte, aplicada a uma rede de saneamento, a uma determinada tubulação, né? Não sei se ficou claro, mas seria uma determinada forma. E é basicamente isso que acontece quando você implanta algum equipamento. Só que, como eu falei para vocês, vamos supor que deu esses 20, né? Suponha que fosse 20 metros. Imagine que teria que ter um equipamento desses e ele tivesse que ter uma altura de 20 metros e o cara tivesse que fazer leituras, né? Então, ficaria inviável o cara subir uma escadinha, vamos dizer, subir elevador para verificar que pressão está aquele sistema. Já se você bota fluidos manométricos com massa específica maiores, você teria o registro da pressão a qual está submetido esse sistema com uma pequena variação de altura. E aí um observador ele consegue ir lá e identificar. Não sei se ficou claro, mas a ideia é um pouco essa aí, né? Quando a gente estiver
tratando de manometria. Mas vamos lá, né? Vou adiantar essa parte aqui, porque... Pô, mas pior que essas coisas é um pouco interessante quando você vê falando, né? Isso aqui é um exemplo claro do que eu estava falando lá de perda de cargas para vocês. Então, ele coloca aí, ó, maiores comprimentos de tubos. Maiores comprimentos de tubo, ele vai implicar necessariamente em maiores perdas de carga. Porque quando vocês estiverem vendo lá esse assunto em hidrodinâmica, vocês vão ver que os equacionamentos que a gente usa para computar a perda de carga, ele depende do comprimento de tubulação. Então, quanto maior a gente tiver de tubulação, a gente vai ter maior perda de carga. E quando a gente tem mais perda de carga, a gente diminui a pressão naquele ponto. Então, é isso que em algum momento vocês vão perceber, né? Quando eu elevo a perda de carga, eu estou diminuindo a pressão em determinado ponto. Então, a mesma coisa, se eu tenho várias conexões, eu vou aumentar a perda de carga, diminuir a pressão do sistema, tubos mais rugosos, seus tubos, suas tubulações onde passa água, ele não é totalmente liso, ele não é um vidro, sei lá, um vidro, por exemplo, que você passa todo lisinho, né? Você olha no microscópio lá, ele tem diversas rugosidades, diversas ondulações, e alguns tipos de tubos, eles são mais rugosos que outros, e, consequentemente, maiores rugosidades, elas implicam em maior perda de carga. Quer dizer que se você tem um tubo mais rugoso e mesmo diâmetro que outro tubo menos rugoso, esse que é mais rugoso, ele vai causar mais perda de carga. E, consequentemente, quando a água estiver passando por ele, ele vai reduzir mais a pressão do que esse tubo que tem a rugosidade um pouco menor. A ideia é um pouco essa. E tubos de menores diâmetros foi aquela ideia que eu passei para vocês, do tubo grande e do tubo pequeno. Então, quando eu passava de um tubo grande para um tubo pequeno, eu tinha essa queda de pressão. Eu tinha essa queda de pressão justamente porque eu elevei a perda de carga. Então, quando você está transportando a mesma vazão por tubos com um diâmetro grande por um tubo com um diâmetro pequeno, esse do diâmetro pequeno, ele vai causar uma grande perda de carga. E essa perda de carga, ela implica na queda da pressão do sistema que você tenha. A ideia é um pouco essa, né? Vou adiantar aqui, então, para... Tomara que não tenha outra coisa que tenha que falar, né? E a gente pule para os assuntos mais específicos. Bom, tem esse daí de análise dimensional. Eu vou tentar passar rápido aqui, pessoal. Mas a ideia que eu falei para vocês de análise dimensional é o quê? A gente somar unidades, né? Quando a gente estiver tratando de equacionamentos, quando a gente estiver tratando de homogeneidade de equações, quer dizer que elas têm que estar em mesma unidade. É aquele negócio de eu só posso somar unidades iguais, né? Eu não tenho como somar metro com quilômetro. Se eu somo 1 metro e mais 1 quilômetro e eu digo que o resultado é 2, vai ser 2 o quê, né? Não existe eu dizer 2 metros quilômetro, não existe, né? Então, você tem que converter. Eu tenho 1 metro e tenho 1 quilômetro, então você vai ter 1 metro, 1 quilômetro é igual a 1000 metros, né? Então, você tem que converter o quilômetro para metro, vai dar 1000, então 1000 mais 1, 1001. Então, unidades iguais eu posso somar. Então, é a nossa homogeneidade, elas têm que estar em mesmas unidades, né? Se eu tiver unidades diferentes, você vai estar tendo um resultado que é irreal para você. E um resultado irreal em engenharia é simplesmente colapso de qualquer sistema. Você vai estar calculando tudo errado. Então, vocês têm que ter consciência, seja para a minha disciplina, de que as unidades que vocês vão usar são extremamente importantes. Se você não tiver a noção das unidades, dos equacionamentos e modelos matemáticos que vocês utilizam para obter determinado resultado, vocês vão estar calculando coisas erradas. Então, a gente tem que ter uma preocupação séria com a representação das unidades e com o que elas estão informando para vocês. E essa parte de homogeneidade e equações é para dar uma ideia disso para você, né? Análise, semelhança, entre outras coisas. Vou tentar adiantar aqui. Mas o principal mensagem que passa é essa, né? Todos os termos aditivos de equação física devem ter as mesmas dimensões físicas. É essa questão que eu falei com vocês anteriormente, da gente estar representando todos eles em mesma unidade. Bom, entra naquelas questões de grandeza fundamental e grandeza derivada. Grandeza fundamental, lembra sempre lá, aquelas únicas, né? Comprimento pelo metro, né? Que te representa pelo metro. Tempo em segundos
e massa em quilograma, que é o que a gente tipicamente utiliza. E quando a gente está tratando de equação dimensional, a gente representa a massa com mzão de mass, o comprimento com L de length, né? E o tempo com T de time, né? Bom, tem a unidade da pressão. Quando a gente transfere isso, pressão é força sobre área, força é Newton por metro quadrado, né? Newton, aquela segunda lei de Newton lá, massa vezes aceleração. Quem é massa, quilograma, aceleração metro por segundo ao quadrado. Eu representei basicamente o quilograma pelo M, o comprimento pelo L, aceleração, né? Que a gente tem lá, metro por segundo ao quadrado. O T ficou a -2, e aqui ele está dividindo pela área que está ali, né? No termo da pressão igual a força sobre área, a área em L ao quadrado. Quando você divide lá, as características do L de cima corta com L ao quadrado de baixo, sobra um L embaixo, né? E a equação dimensional aí para pressão é dada por esse tipo de equacionamento, M, T a -2 e L. Então, isso ajuda vocês a propor determinados equacionamentos, né? Para algumas situações. Então, o que eles falam, quando a gente consegue analisar isso, você consegue prever algumas formas, né? E o resultado lá e alguma informação que vocês desejem. Essa análise dimensional contribui um pouco com isso. Bom, isso aqui é mais que algo que eu trago para vocês lembrarem da importância das unidades e elas, em termos de valores, você pode ter valores diferentes, né? Então, nesse caso aí, ele está dizendo que 1 libra força vezes segundo ao quadrado dividido por foot, né? É igual àquele 14,59 quilogramas. Então, um slug é igual a 14,59 quilogramas. Só que as unidades são diferentes, né? Só que em termos de que você tenha quantitativos, é a mesma coisa que isso está lidando. Então, a mesma quantidade que tem em um, né, tem outro. A representação deles que é diferente em termos de unidades, né? Então, vocês têm que ter essa visão aí da importância de entender as unidades nas quais vocês estão tratando. A gente não costuma tratar esse slug, né? Normalmente é quilograma. Gravidade ali vocês veem dada em outra forma, foot por segundo ao quadrado, mas a gente costuma utilizar ela em metro por segundo ao quadrado. Aí teve algum colega de vocês que estava confundindo gravidade com pressão. Então, nunca façam essa confusão. Então, gravidade é nossa constante aqui para as nossas condições da Terra, né? Então, foi calculada lá, identificou que ela tem esse valor 9,806, né? Então, a gente tem ela como se fosse um valor constante. Aí alguns perguntaram, pô, porque às vezes ele usou 10 aqui, né? Porque às vezes ele utilizou 9,81. Teve alguns que tiveram essas dúvidas aí. Às vezes o pessoal costuma arredondar para 10. Eu gosto mais de utilizar o valor de 9,81, porque se os estudiosos, né, tiveram tanto trabalho para identificar esse valor específico, quando vocês tiverem oportunidade, tratem o valor referente a ele. Claro que quando você bota 10 lá, às vezes você está dando uma determinada margem ali a mais, né, para o seu sisteminha. Mas, tipicamente, a gente vai utilizar ela com esse valor aí de 9,81. É o que eu prefiro estar utilizando, né? Bom, eu não vou passar essas tabelas que a gente já viu várias vezes para adiantar e chegar na parte mais importante, né? Então, tem outras grandezas aí, mas para vocês verificarem, eu já falei disso nas outras aulas, então se quiser rever isso na outra. Deixa eu ver se tem algo importante nesse. Isso aqui é importante, essa questão de parâmetros e variáveis, né? Então, a gente tem esses parâmetros, os valores que a gente tem como fixo num certo conjunto de experimentos, e variáveis, essas grandezas que variam com o tempo, então em função de outras variáveis. Esse exemplo que eu trago aí é o que a gente chama de curva-chave. Isso é bastante utilizado em hidráulica, hidrologia, né? Para representar a vazão em função do nível. Então, o que é que acontece? Eu ir medir a vazão todo dia em determinado local, às vezes se torna muito oneroso, muito caro, né? Já se eu conseguir fazer uma relação entre o nível que a água passa em uma estrutura
e a vazão que passa em cada nível, então eu consigo diminuir os custos associados, porque eu posso implantar um equipamento lá num ponto de medição que ele fique medindo, ó, em 10 minutos estava nesse nível, nos outros 20 minutos nesse nível, depois nesse nível. Se eu tiver uma relação entre a altura e a quantidade de água que está passando, eu consigo medir de forma mais fácil e, consequentemente, diminuir custos associados à medição. Então, isso aqui é o que a gente chama de curva-chave em hidráulica e hidrologia, né? Então, ela faz essa relação entre a altura do nível da água em determinado ponto e a vazão que você tem passando por essa estrutura. Então, a altura em metro, né? E a vazão em metro cúbico por segundo. Bom, aí tem mais algumas relações. Esse daí era só para vocês perceberem que ele está somando ali deslocamento, que é o S0, V vezes T, só que V vezes T é o que? Metro por segundo vezes tempo, que está em segundos. Quando corta, vai sobrar metro, né? E aceleração vezes T ao quadrado lá sobre 2. Então, aceleração o quê? Metro por segundo ao quadrado. Quando corta tempo com tempo, só sobra o metro. Então, apesar de você ter deslocamento, velocidade vezes tempo, aceleração vezes tempo, quando isso está se multiplicando, aqueles valores ali, no fim, a unidade que está entre cada um dos que estão somando é a mesma. E ela é dada em metro, né? Que ela é representada por esse L, tratando daquela equação dimensional, né? Nessa análise dimensional, você vai ter o comprimento representado por esse L. É mais para vocês verem que você está somando unidades iguais, né? Você está somando aqui só metro com metro com metro. Apesar de você ter valores de aceleração, de velocidade, dado em outras unidades, mas quando ele está rearranjado aí na equação, ele está somando coisas iguais. Então, é aquela questão da homogeneidade das equações, né? A mesma coisa, isso aqui é a equação de Bernoulli, né? Tem a equação de Bernoulli ali também, mas quando computa tudo ali, vocês vão ver que ele está somando coisas iguais também. Vou adiantar isso aqui. Bom, essas relações, ele tem que atender esses conjuntos aí, né? Quando você coloca esses colchetes, quando a gente está tratando de análise dimensional, é que você está passando a fazer essa análise dimensional lá no sistema. A gente verificou isso lá quando foi dado, em algum momento. Eu não vou ficar me atendo muito nisso não, porque não vai ser algo que eu vou cobrar muito na semana que vem, pessoal. Por isso que eu estou adiantando aqui. Bom, teve esses análises dimensional do teorema de Pi. Ele tinha uma sequência de passos aí que eu coloquei para vocês em algum momento, que a gente identificava a quantidade de variáveis que tinha nosso fenômeno, as independentes e dependentes, e montava lá um determinado equacionamento para identificar os números adimensionais, né? A gente consegue, através disso, identificar aquele número de Reynolds, número de Euler, né? Entre diversos outros, através de uma análise tipo essas aí. Então, eu passei alguns exercícios e os passos para vocês. Eu não vou repetir isso aqui não, porque eu quero adiantar e isso aqui não vai cair muito na semana que vem. Mas tem os passos aí, como é que foi feito, né? Depois aí, se alguém quiser, eu tiro uma dúvida mais aprofundada, se quiser o WhatsApp ou outra coisa assim, e quiser que eu explique mais, eu falo. Só vou adiantar porque está passando muito rápido o tempo aqui e eu queria chegar na parte mais importante, né? Bom, tem tudo isso que a gente já utilizou ali, daqueles valores tabelados. Vou passar isso aqui logo. Esses exercícios foram feitos aí, a maioria já fez. Mais uma vez, né? O do Sidney está muito bom, estava mais organizado que eu vi, foi o dele. Então, se vocês quiserem ver como foi que ele fez, né? Então, pergunte a ele aí. E, finalmente, aí, vindo para essa parte de hidrostática. Então, hidrostática aqui vai ser um tema muito interessante para a gente, né? Então, a gente vai estar tratando dessas relações aí de quando o fluido está em repouso, né? A gente vai estar avaliando algumas características do nosso fluido em repouso aqui. Então,
a hidrostática, basicamente, ela vai estudar essa força exercida por e sobre fluidos em repouso nesses aspectos ligados aos esforços. A gente já viu em alguns momentos que a pressão causada por um determinado fluido, né, é referente à coluna que a gente tem desse fluido sobre o ponto que a gente deseja analisar. Então, se eu estou analisando um ponto aqui e ele está sobre essa coluna d'água aqui, né, está abaixo dessa coluna d'água ou de outro fluido qualquer, o que está pressionando esse ponto, né, o que está pressionando ele é toda essa massa de líquido que tem acima dele. Então, uma das características aí que a gente vai ter é essa, que a pressão exercida em determinado ponto que a gente deseja analisar é dada pela altura que a gente vai ter desse fluido sobre o ponto que a gente deseja analisar. E isso, posteriormente, vai ajudar a entender diversas características aí relacionadas à pressão, né? E sistemas de abastecimento de água, entre outras coisas. Então, o sistema de abastecimento de água, vocês vão ter reservatórios implantados na cidade de vocês. Então, vocês vão ter reservatórios elevados, né? E todo esse sistema, ele está conectado. Então, vamos dizer que ele esteja todo conectado por tubulações que vêm do reservatório até chegar na casa de vocês, né? Se tudo isso está conectado, o que está dando a pressão que chega na casa de vocês é a linha d'água desse reservatório. Então, esse reservatório que está mandando água para sua casa é o que tá garantindo a pressão que chega lá. Então, imagine que seu reservatório está aqui, né? E sua água tá, e sua casa, desculpe, está nesse nível aqui, ó. Passou a cidade toda e sua casa está nesse nível comparado à linha d'água do reservatório. O que é que acontece? Sua pressão vai ser bem baixa, não é isso? Ainda a gente vai ter perda de carga até chegar aqui. E aqui, vamos dizer, é aquele caso das pessoas que moram lá em algumas favelas, em algumas vilas. Em alguns momentos o pessoal diz, pô, não está chegando água aqui em casa, né? Só está chegando ar no negócio. Às vezes é porque disso. A diferença de altura daquele ponto no qual a casa está implantada para o reservatório que garante a chegada de água naquele sistema é bem pouca. Então, ele chega com baixa pressão e essa baixa pressão não garante o atendimento da casa, não garante que a água chegue no reservatório. Agora, imagine a sua outra casa está aqui embaixo, a casa de outro colega está aqui embaixo e o reservatório aqui. Então, a coluna de água que está mandando pressão para essa casa é toda essa diferença de nível, sabe? Então, aqui talvez chegue uma pressão bastante elevada. Supunha que a diferença seja de 300 metros, né? Daqui até esse ponto. Seria uma altura considerável, né? E por ser uma altura considerável, a pressão seria gigantesca. Então, por ser gigantesca, talvez a casa desse rapaz aqui, se sua tubulação chega diretamente nele, sem nenhum tipo de intervenção, ele vai ficar com a pressão chega muito alta e a tubulação da casa dele não resiste e pode estourar. Então, o que é que a empresa de saneamento faz? Ela implanta algumas válvulas que a gente chama de redutoras de pressão, né? Para adequar o seu sistema às características dele, de modo que não prejudique as pessoas que moram naquela casa. Então, por isso que depois, quando você estiver estudando mais para frente, a gente vai ver que tem a pressão mínima do sistema para garantir que a água chegue nessa casa que está num ponto bem desfavorável, né, por estar perto do nível do reservatório, e vai ter que ter uma pressão máxima para que essa casa aqui não chegue uma pressão tão alta nela que a tubulação dela não resista. Então, seu sistema de abastecimento de água, ele vai ter que contornar essas diversas características. Essa casa que está nesse ponto bem desfavorável, você pode implantar um buster na rede, né? Você pode pressurizar aquele seu sistema a partir do momento que ele está com pressão baixa ali, de modo que garanta que ele atenda aquela comunidade que venha a estar num ponto desfavorável, porque da linha em que ele se localiza em função do nível do reservatório, entre outras características, né? Não sei se ficou claro, mas futuramente a gente vai tratar dessas características aí. Bom, então essa estática a gente vai estudar a pressão e essa variação no interior do fluido e esse estudo das forças de pressão em superfícies finitas, né? Como eu disse para vocês, os princípios fundamentais que a gente vai ter que estar avaliando no estudo dessa hidrostática é a densidade, a nossa massa específica, né?
Massa específica para a gente lá, lembra, é massa sobre volume, né, de determinado fluido. Então, a pressão, que é a nossa força sobre uma determinada área, princípio fundamental da hidrostática, aquela nossa lei de Stevin, e a gente vai assumir aquelas... Se cair novamente, eu já começo direto no outro link lá. Viu? Princípio fundamental de hidrostática, que a gente vai ter aquela variação das diferenças de pressões entre dois pontos, né? A gente vai ter que a diferença de pressão entre eles vai ser dada pelaquela diferença de altura entre esses dois pontos que a gente deseja analisar. E isso é interessante para a gente medir pressão em alguns sistemas que a gente deseja analisar. O princípio de Pascal, aquele força sobre a área 1 é igual a força sobre a área 2, né? Aquelas nossas prensas hidráulicas. Então, com uma menor força, a gente consegue subir um determinado coisa que a gente deseja que ele tenha um peso maior. Então, a gente consegue distribuir um pouco isso porque a distribuição das forças é integral, né, para todo o sistema de vocês. E o outro lado, como tem uma área maior, você vai ter uma distribuição um pouco maior nele e, consequentemente, aumenta a capacidade de elevar uma força um pouco maior, né? Ou uma determinada força em uma determinada área um pouco maior. Bom, você vai ter um empuxo, então a gente viu lá aquela força que a gente vai ter contrária ao peso, né? Princípio de Arquimedes lá que a gente avaliou em algum momento. Que quando a gente inseria uma determinada partícula no meio lá, você via que o peso deslocado, né? Era essa força aí que vocês tinham no sisteminha de vocês. Mas vamos para frente. Bom, a massa específica, a gente já viu várias vezes, massa sobre volume, pressão, força sobre área, não vou ficar muito em função disso. Vou falar rápido sobre isso aqui porque é importante. Isso aqui, basicamente, eles fizeram um determinado estudo para você verificar que a pressão no mesmo ponto é a mesma. Então, por que que isso vai ser importante, né? Imagine aquele mesmo sistema que eu tenho aqui para vocês, que aqui é um reservatório, está mandando pressão, aqui tem a casa de vocês, e tem várias tubulações indo para várias outras casas. Esse ponto em comum que sai para várias outras casas, o que ele está dizendo com isso é que nesse mesmo ponto a pressão é exatamente a mesma. Então ele está te dizendo o quê? Em um ponto específico, a pressão é exatamente a mesma, independente de onde você avalie, entendeu? Então a ideia de representar por esse formato conhecido aí é você identificar que essas pressões vão ser iguais. Então, ele pega uma superfície geometricamente conhecida, né? E faz todas as análises em função dela para identificar posteriormente que em todas as direções aí você vai ter a pressão igual. Só que imagine que isso é algo bem pequenininho, viu? Então, uma pressão no mesmo ponto é exatamente a mesma. E quando você estiver tratando de sistema de abastecimento de água, esse conhecimento vai ser muito importante. Por quê? Porque se você sabe que a pressão no mesmo ponto é a mesma, facilita quando a gente estiver tratando de redes ramificadas, por exemplo. Então, é porque aqui só falando assim parece que fica meio esquisito, mas a gente costuma analisar do fim para o início, né? Então, a gente analisa o trecho do fim e vem para esse trecho daqui, por exemplo. Depois passa desse trecho para o de cá. Como a gente sabe que a pressão no mesmo ponto é a mesma, nesse ponto aqui, a gente não precisa recalcular tudo novamente. Se a gente já sabe que a pressão nesse ponto é a mesma, a gente já pega o que a gente calculou do trecho anterior. E a partir daqui, a gente calcula para o próximo. Então, isso vai nos ajudar a fazer alguns cálculos, né, quando tiver em sistemas de redes. A compreensão de tudo que tem nessa parte aí de pressão em determinado ponto ser a mesma, né? Bom, a gente vai ter esse princípio fundamental da hidrostática aí, que essa diferença de pressão vai ser a altura, né? Que a gente tem a diferença de altura entre os fluidos, vezes aquele peso específico do fluido que a gente esteja analisando. E isso vai ajudar vocês naquela parte de manometria, né? Vai ser fundamental naquela parte de manometria. Não vou repassar tudo isso aqui de novo, mas se ele quer só a diferença de pressão entre esse ponto Q e esse ponto R, quando ele computar tudo, vocês vão verificar que, basicamente,
vai ser o peso específico vezes aquele ΔH, né? A diferença de pressão vai ser só em função da diferença de altura que vocês tenham entre aqueles dois pontos. É o que está dizendo esse equacionamento aí, tá vendo? Peso específico vezes o ΔH. Porque quando você computa tudo ali, pelaquela relação que a gente já viu lá, mesmo considerando que a superfície que está dando a carga de pressão, né? Mas quando você faz, é o mesmo fluido que você está tratando ali, se tratando do mesmo fluido, o que está garantindo a pressão em determinado ponto, a diferença de pressão, é justamente a diferença de altura aos quais se localizam esses dois pontos aí, P e R. Então, quando vocês computam tudo, vocês vão ver que, basicamente, vai ser o peso específico vezes aquele ΔH. Não é algo tão difícil de entender, né? Mas eu não sei se explicando assim também fica muito fácil de ser entendido. E aí a gente chega nesse princípio, no Teorema de Stevin, que é dado por essa característica aí que a gente já viu, né, algumas vezes, quando entra naquela parte de manometria. E vai ser esse peso específico aí, vezes uma determinada altura do fluido. Uma característica interessante de pressão é que ela aumenta conforme a profundidade, né? A gente já viu isso algumas vezes, então suponha que daqui até o fundo do vídeo aí, né, seja a coluna de um líquido. Então, daqui até embaixo seja a coluna de um líquido. Se eu estou analisando nesse ponto, a pressão é um pouco menor, porque o meu líquido está aqui. Aumentei mais, a pressão daqui aumentou, porque a profundidade aumentou. Aumentei mais profundidade, a pressão aumentou mais ainda. E assim sucessivamente. É isso que ele está querendo dizer com essa imagem aí, ó. À medida que a gente aumenta de profundidade, né, o ponto que a gente está analisando, a pressão vai aumentando, porque essa pressão que a gente tem, ela depende dessa altura de lâmina do líquido sobre o ponto que a gente esteja analisando. E quando vocês entram lá em pressões sobre superfícies planas, qual a diferença, né? É porque sua comporta, ela está mais ou menos assim, ó. Então, você vai ter uma pressão menor nesse ponto, depois a pressão aumenta nesse, a pressão aumenta nesse, e assim sucessivamente. E aí a gente utiliza aqueles equacionamentos que a gente viu lá em pressões sobre superfícies planas, né? Para encontrar o ponto de aplicação dessa força, onde é o ponto de aplicação dessa força no centro de pressão. Só que a força para essa superfície plana que a gente esteja lá inclinada ou reta, né? A força que está sobre ela, a gente considera naquela altura até o centro de gravidade. Então, entenda como aquela altura do centro de gravidade, como se ela concentrasse, né, essa nossa força que é distribuída, porque ela começa baixa lá na superfície e vai aumentando até o fundo. Só que para concentrar, vocês utilizam lá a força dada no centro de gravidade, né? Então, a gente tem que achar aquele altura até o centro de gravidade para calcular a força. E depois disso, a gente calcula onde que essa força vai estar sendo aplicada, que vai ser no centro de pressão. E aí a gente calcula lá aquele YCP, entre outras coisas, né? Momento de inércia e por aí vai. Bom, isso é algo fundamental de fluido, que é vocês saberem, basicamente, que independe do formato. Imagine que eu tenha algo circular, né? Eu tenho um reservatório circular aqui e minha casa está aqui embaixo. Se ele está cheio até a tampa ali, né? O que está dando a pressão, se meu sistema é totalmente interligado até minha casa, é o nível no que está esse reservatório. Vamos supor que ele fosse quadrado, né? Ele é quadrado. Se o nível é o mesmo até chegar a casa e está na mesma altura, a pressão que está aqui é exatamente a mesma. Ele pode ser triangular, sei lá, qualquer formato que for. Se a altura da água nele for a mesma até o ponto de análise, a pressão vai ser exatamente a mesma. Agora, né? Se eu estou analisando o fluido, nesse ponto, até minha casa, e depois eu estou analisando com altura um pouco menor, aqui sim vai ter variação. E isso, quando a gente estiver tratando de reservatório, né? A gente vai ter aquela pressão estática e a pressão dinâmica. Pressão estática, quando está tudo paradinho lá, a situação que a gente deseja, e a dinâmica com essa variação do nível d'água à medida que as pessoas estão consumindo essa água na casa delas, né? Você começa a consumir em sua casa, várias outras pessoas consumem, o nível desse reservatório vai abaixando. Se o nível do reservatório abaixa, a pressão que chega em sua casa, se ela estiver totalmente interligada a esse reservatório, né? Ela chega com a pressão mais baixa.
Então, claro que você não vai perceber isso porque normalmente a água chega no reservatório de sua casa, né? Então, no reservatório de sua casa, ele garante uma regularização lá da pressão. Mas imagine que todo mundo abriu em sua casa lá chuveiro, torneira e tudo mais, e o reservatório começa a